Falo com você, tá? Bom dia, professor. Beleza. Só que eu estou me instalando aqui num outro departamento aqui, para poder dar sequência aí aos nossos trabalhos. Essa sala é a sala que mais tem na minha aula, hein? 9 pessoas. Acho que o pessoal daqui a pouco entra também. Não, tô brincando. Pessoal do primeiro que é mais complicadinho para participar das aulas. Você fala com os caras, É, bom imagino. dia, bom dia, aquela preguiça que, nossa senhora. Bom, É, vamos se lá. confessa que aqui com esse frio também tá difícil de levantar. Hein? É, mas agora já são 10 para meio-dia, né, meu? É É, diferente, né, cara? Os caras têm aula às 7 horas da manhã, né, meu? Aí é puxado, ixi, aí né? é Aí complicado mesmo. é puxado. Ah, a saúde de vocês não tem que me preocupar, não. Vocês se acompanham sempre bem aí, sempre faz tudo. Tá tranquilo. Nem se preocupar, não. Professor, a Bárbara perguntou no site, no chat, se você vai mandar a correção dos exercícios. Vou colocar tudo lá. Beleza, Vou começar outro conteúdo hoje, mas eu coloco sim. Já anotar aqui. tá certo. Deixa eu deixar anotado aqui, para eu não esquecer. Show de bola, show de bola.
Bom, esse material ainda não está disponível para vocês, porque eu não sei até onde que eu vou conseguir, mas só nas minhas coisas aqui só tem 40 slides. É claro que eu não vou conseguir falar tudo isso na mesma aula, né? Mas não tem problema. Depois eu disponibilizo para vocês. Né? Vamos lá, vou compartilhar aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre... Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, professor. Tá Tá agora aparecendo sim. branco. Tá branco. Tá branco. Tá parecendo Eu tô vendo, tá só branco uma tela com branca um no escrevo YouTube. assim. Ah, e agora? Tá, beleza. Sim. Bom, então a gente vai dar início agora ao planejamento financeiro, tá? Então a gente falou bastante de capital de giro, falou aí das funções da administração do administrador financeiro. E aí agora o conceito é bem vinculado a planejamento financeiro para a gente passar depois para construir o planejamento financeiro, que é o que eu vou pedir para vocês, tá? Já foi definido então que ontem teve o conselho, já foi definido então que antes de julho não voltará às aulas. Tem uma medida aí, um decreto do governo que, deixa eu posso até passar o nome do decreto, se bem que não foi isso que eles falaram na reunião ontem, tá? Mas eu estou falando isso porque eu recebi isso posteriormente. Deixa eu ver se eu tenho aqui, aí eu comunico com vocês. Tem um ato do presidente da mesa do Congresso, número 42/2020, e o Senado prorrogou até agosto a suspensão das aulas presenciais. Né? Saiu uma medida aqui do gov.br, e aí tem aí um ato do presidente do Congresso Nacional, que posterga a suspensão das aulas em 60 dias a partir do dia 28 de maio. Então é 28 de maio, 28 de junho e 28 de julho. Então até 28 de julho está suspensas as aulas presenciais, em quaisquer âmbito, tá? Desde a creche até o ensino superior. Então, esses dois meses aí, junho e julho, nós vamos ainda continuar por aqui, tá? Então é mais um bimestre EAD. Eu acho que mais um bimestre, não vou nem chamar para vocês que é EAD, vou chamar para vocês que é online, né? Porque o EAD, você não tem presença do professor como a gente consegue fazer aqui nos nossos horários de aula, né? Então aqui é realmente à Entendi. distância, tá? Então, EAD é a distância, né? A modalidade, mas como a gente tem a participação do professor que consegue interagir com vocês, então se torna um conteúdo online, tá? Então, mas esse bimestre, Entendi. segundo bimestre, provavelmente vai decorrer desta forma ainda. Aí vamos ver o que vai acontecer no terceiro bimestre. Não tem nenhuma posição do Centro Paula Souza a respeito, mas foi cogitado aí que caso for voltar às aulas, vai ter que voltar com restrição, né? Então eles estão vendo aí como eles vão usar para poder fazer isso. A prioridade é o terceiro ano, né? Então a prioridade do Centro Paula Souza no retorno das atividades, o primeiro que vai voltar é os terceiros, porque estão em fase de conclusão de curso. Porque estão em fase de conclusão de curso, né? Então, em fase de conclusão, tem que dar preferência a quem está para terminar e não para quem está ainda tem alguma coisa para caminhar, né? Então é por isso que
Por isso que vai ter que voltar e voltar. Não vai botar tudo de uma vez, como vai acontecer nas outras coisas também. Muito bem, então aí a gente vai trabalhar o planejamento financeiro e aí depois que eu terminar esse conteúdo, a gente vê como é que a gente vai fazer aí, porque aí vai entrar um pouco de fluxo de caixa, de número, de construção de tabela, de projeção. Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso com vocês, mas enfim, vamos tentar da melhor forma possível. Então vamos lá. A falta de controle financeiro e planejamento é o principal motivo de muitas empresas fecharem as portas antes mesmo de alcançar os seus primeiros anos de funcionamento. Dados do IBGE apontam que 6 em cada 10 negócios fecham as portas antes de completar os seus 5 anos, e o motivo principal está ligado a finanças ou planejamento financeiro. A inexistência ou mesmo a insuficiência de um plano financeiro inviabiliza que muitas organizações possam dirigir, controlar e coordenar ações para a execução de seus objetivos. Então aí já vai uma recomendação não, como é que eu posso dizer? Vai uma dica para vocês aí, principalmente agora nessa época de pandemia aí, principalmente para as pequenas empresas, de oferecer um planejamento financeiro para tentar reorganizar as dívidas e os gastos das pequenas empresas para poder sair desse processo aí, até porque vocês já fizeram o trabalho de capital de giro, viram como isso é importante para dentro das empresas. Era um pouquinho só, que parece que deu uma... Bom, acho que agora voltou. Então, é um dos motivos aí para as empresas poderem se manter no mercado, é o planejamento financeiro, o controle dos seus, não é só dos gastos, não, né? O controle também do que vai entrar, não é só do que ela paga, não, é daquilo que ela vai receber também. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, percebe-se que se as empresas não fizerem o seu planejamento financeiro dentro do que é definido, elas podem quebrar em menos de 5 anos, tá? É importante destacar que os planos financeiros de curto prazo custeiam os planos financeiros de longo prazo. O que significa isso? Se você conseguir manter um curto prazo, um CCL, um capital de giro circulante suficiente aí no curto prazo, que a gente pode chamar aí de um ano, ela consegue financiar o seu longo prazo, ajudando a empresa a nortear as melhores alternativas de crescimento para que ela possa priorizar os seus objetivos e dar... Vamos citando aqui, ó. Priorizar objetivos e dar direção mais assertiva para a empresa. Então, a partir do plano de curto prazo, ela consegue chegar no seu longo prazo. Só que se ela não tiver um curto prazo, aí que ela não chega no longo prazo mesmo, tá? Então, caso vocês forem ser dono de um negócio, desde o menor até o maior, não esqueçam, tudo é importante na empresa, tudo é importante na empresa, mas mais importante é a grana, tá? Através da grana é o que vai determinar se a empresa vai ter uma longevidade ou não. Gestores que utilizam planejamento financeiro de longo prazo como guia na reparação dos planos operacionais podem realizar um planejamento de caixa, de lucro, ou mesmo uma previsão de vendas. Aí nós vamos trabalhar agora aí nos próximos, depois dessa teoria, previsão de vendas. Claro que aqui ele está falando de 2 a 10 anos, mas a gente vai trabalhar com uns 3 ou 4 meses, ou até um pouquinho mais, o que significa prever o mercado e estabelecer estratégias que possam barrar obstáculos que impedem o crescimento, tá? Então, como eu já disse para vocês, reforçando mais uma vez, o planejamento financeiro, ele é o coração da empresa. Sem grana, a empresa não sobrevive, seja no curto ou no longo prazo, tá? Precisa ter uma pessoa, um profissional ou uma área que possa estar ligado em tudo o que acontece relacionado com as finanças da empresa, não só a parte operacional, só a execução do trabalho do dia a dia, para prever o que o mercado espera para poder trazer
estratégias de crescimento. Tá? Então, é extremamente importante sair um pouquinho daquele tradicional. O que você faz na empresa? Eu pago, eu falo com o fornecedor, eu trabalho com o cliente, eu atendo meus funcionários, eu preciso comprar, eu preciso vender, beleza. Tem que sair um pouquinho disso, estudar o mercado para ver aonde que a empresa pode chegar, tá? Por isso que essas startups, essas empresas pequenas, da qual vocês falaram aí nos trabalhos, algumas conseguem ganhar dinheiro e algumas acabam fechando. Na sua grande maioria, por que fecham? Porque não tem ou não iniciaram os negócios com um planejamento financeiro adequado. A partir do momento que você possui um planejamento financeiro adequado, a tendência dessa empresa quebrar é bem menor. Muita gente fala assim, eu tenho dinheiro para abrir empresa, aí eu vou trabalhando, eu vou ganhando dinheiro e vou investindo na empresa. A recomendação do Sebrae para pequenas empresas é que você tenha no mínimo, uns 6 meses, no mínimo, aí, uns 6 meses de capital de giro suficiente para você começar o seu negócio. Então, você precisa ter um dinheiro suficiente, no mínimo 6 meses, para você não começar a empresa no início do ano e fechar no final do ano. É o que acontece com essas pequenas empresas, porque acabam falar, eu tenho dinheiro para abrir empresa, já vou entrar e já vou fazendo aí, vamos ver o que dá. E essa empresa, quando você menos espera, está fechando, e às vezes fecha em um período bem menor do que o estipulado na média aí do Sebrae, tá? Então as empresas têm que pensar aí num planejamento a longo prazo, pode ser de 2 a 5 anos, tem empresas que pensam até em mais, nessas empresas maiores, empresas multinacionais, pensam aí de 2 a 10 anos, imagina, né? Bom, entre os elementos decisivos para o funcionamento de pequenas e médias empresas, mais uma vez, destaca-se o controle financeiro e o planejamento. Ambos ferramentas indispensáveis para organizar, controlar e conduzir o negócio. Mas qual a importância de tê-los na rotina da empresa? O controle financeiro. O controle financeiro é basicamente um conjunto de ações utilizadas para verificar se o que foi estabelecido no planejamento está sendo executado e quais as medidas necessárias para corrigir possíveis falhas. Então, como é que funciona isso dentro da empresa? A empresa vai começar um negócio, podia dar isso daí como uma simulação para vocês, né? Vou até escrever aqui, de repente dá para fazer isso com vocês. Verificar. Deixa eu anotar aqui só para mim não esquecer a possibilidade de simulação de um plano financeiro. Vocês já estão desenvolvendo o TCC? Já sim, professor. Sim, prof. Só do senhor falar isso já dá vontade de chorar, já. De chorar por quê? É que é difícil, né? Agora chegou na parte mais difícil do trabalho. Mas é lógico. Não tem graça, né? Tem que ser difícil. Eu também acho que tem que ser difícil. Bom. Tem que ser fácil. Bom, não tem que ser fácil. Dentro desse difícil, desse fácil, a pergunta é se vocês têm alguma coisa relacionada com... Aí que na internet aqui tá dando... Acho que fica ruim para vocês ouvirem. Dentro desse difícil, desse fácil, vocês têm alguma coisa que vocês vão falar que impacta a GFE aí, ou o planejamento financeiro? Oi? Algum grupo dos que estão presentes tem alguma coisa que impacta aí o planejamento financeiro? Vocês em algum momento vão precisar falar alguma coisa sobre o planejamento financeiro, ou o tema que vocês escolheram não tem nada a ver com isso? Então, o meu, ele impacta um pouco o mercado consumidor.
Então, um pouco mais para frente do referencial teórico, eu vou ter que falar um pouquinho sobre análise de mercado e como o meu tema impacta no mercado daquela área. Mas um Entendi. planejamento de financeiro mesmo, que mexa com dinheiro, não. Tá, entendi. Bom, então, aí o que eu estou pensando aí, eu anotei aqui para ver se eu consigo aproveitar. Eu perguntei para ver se dava para aproveitar o que vocês desenvolvem em que vocês desenvolvem em TCC para ver se dava para aproveitar para a disciplina, né? Então foi por isso que eu perguntei. De repente falou, não, professor, a gente já está fazendo isso lá no TCC, a gente pode usar, tal. Então por isso que Sim, eu estou sim. perguntando. É, porque a gente fala que fazer o planejamento de curto prazo para financiar o longo prazo, tal, mas o que é o planejamento, né? Então, poderia ser uma oportunidade de estar tentando desenvolver com vocês alguma coisa nesse sentido. É uma simulação, cada grupo fazer uma simulação de um planejamento financeiro de uma determinada empresa e depois apresentar e a gente vê o que vocês colocaram aí como planejamento que vai Uhum. sustentar o negócio para longo prazo, entendeu? Mesmo que seja uma empresa fictícia, né? Precisa ser de Entendi. empresa. Tá, vocês elaborarem, como se estivesse criando uma empresa nova agora, vamos criar uma empresa para vender sei lá, coxinha. E aí teria que estar desenvolvendo esse plano financeiro e aí vocês apresentarem aí como é que vocês iriam sustentar esse negócio e aí calcular o capital de giro, enfim, essas coisas. Mesmo que seja número inventado, não teria problema nenhum. Só para a gente ver como Entendi. é que vocês elaborariam aí um planejamento financeiro. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa bem legal de se aprender, porque caso alguém for trabalhar em alguma consultoria, e aí consegue ter essa noção para poder estar desenvolvendo. Bom, em geral, então, as empresas procuram implementar processos de controle financeiro antes mesmo de terem boas estruturas de planejamento e orçamento, funcionando basicamente como um período de teste. Então, algumas empresas procuram implementar isso aí para poder fortalecer o planejamento e o orçamento que ela fez, né? Então, algumas pessoas até confundem que o orçamento é você pegar a cotação de valores e, eu fiz um orçamento com a empresa A, B e C. Isso não é orçamento, isso é cotação de preço. Não tem muita confusão com relação a isso, né? É necessário apresentar 3 orçamentos. Não, orçamento é quando você tem uma informação e você tá projetando para o futuro com base naqueles dados. Isso é orçamento. Quando você faz busca de preços de 1, 2, 3 fornecedores, isso não é orçamento, isso é cotação de preço, tá? Então tem um pouco dessa confusão e tecnicamente é extremamente diferente. Na linguagem popular a gente acha que é tudo igual, mas nas empresas não é assim que funciona. Gestores que utilizam relatórios financeiros gerados a partir de informações patrimoniais. Informações patrimoniais, a gente está falando um pouquinho de contabilidade aqui, tá? E da situação de fluxo de caixa de fato é grana mesmo. Pode avaliar a real situação, a real condição financeira da empresa. E saber com exatidão o momento de realizar ou não investimentos para suprir deficiências de caixa, capital de giro, entre outros problemas que venham comprometer as atividades operacionais. Tá? Então, a partir de relatórios financeiros, junto com a contabilidade e o fluxo de caixa, é possível avaliar realmente a situação financeira da empresa. Com esses 3 elementos aí, relatórios financeiros, informações patrimoniais e situação do fluxo de caixa, nós conseguimos chegar à real situação da real condição financeira da empresa. A partir daí, você começa a projetar como é que vai ser os seus investimentos, se vai ser reinvestimento em caixa, se devemos tomar emprestado, se devemos vender algum bem, se devemos demitir algum funcionário, se devemos contratar outros funcionários com salário reduzido, o que isso vai impactar no capital de giro dessa empresa, e aí você está relacionado, isso aí, tudo que eu estou dizendo está relacionado com as atividades operacionais. Atividades operacionais é a atividade principal que a empresa executa, né? Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão,
operacional é a atividade fim da empresa. Isso que significa atividade operacional. Então, a escola é a prestação de serviço de ensino. O supermercado é a venda de produtos alimentícios e entre outros. Concessionária de veículos, a atividade principal é vender veículos. Posto de gasolina, a atividade principal é vender combustíveis. Um salão de cabeleireiro, a prestação de serviço de corte de cabelo é atividade operacional. Tá? Então, todas elas, ainda mais agora com a pandemia, dá para fazer bastante planejamento financeiro de diversos tipos de empresa. Eu tenho certeza que elas estão precisando. O problema é como que elas vão pagar esse profissional para reorganizar aí as atividades operacionais dela e gerar dinheiro. Mas eu tenho certeza que muitas delas estão pensando como fazer para voltar, né? Bom, uma outra coisa importante, e acontece muito aí, principalmente com os pequenos empresários, e que não deve fazer, é misturar as finanças pessoais com as empresariais. Infelizmente, isso acontece e é onde que ajuda ou contribui muito para a quebra de algumas empresas pequenas. Para algumas empresas pequenas, a quebra às vezes ocorre, muitas vezes, por causa dessa situação. Tá? Ah, professor, mas a empresa não é minha? É sua. Você é o responsável por ela. Perfeito. Você, ou se você tiver alguma sociedade, você é responsável por ela. Só que a empresa não pode sofrer furtos porque você é dono dela. Ah, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não, não é assim. Você é responsável pela empresa, mas a empresa tem vida própria, tá? Então, esse procedimento que as empresas utilizam e os donos, ou os proprietários, ou os sócios utilizam de tirar dinheiro que entra na empresa e colocar no bolso, isso é um grande problema para o pequeno e médio empresário, tá? Principalmente aqueles que tratam diretamente com o dinheiro vivo, né? Um supermercado pequeno de bairro, uma papelaria, uma farmácia de bairro, sei lá, qualquer estabelecimento pequeno, lojas de roupa, loja de calçado, produtos naturais, mexe com dinheiro vivo ali diretamente, né? Então, fala, beleza, coloco no bolso e depois eu devolvo no caixa da empresa. Se você tiver essa prática, que é o que é muito comum no pequeno empresário, consequentemente, isso vai dar problema, tá? Porque depois você não sabe o quanto você pegou, você não sabe quanto a empresa pagou para você, se aquele dinheiro era da empresa ou era seu. Ah, mas eu tinha pego semana passada, mas eu estou devolvendo hoje. Começa a virar uma bola e aí você perde completamente o controle, tá? Então, a grande recomendação, quando você faz consultoria financeira para pequenas empresas dessas que eu citei agora, a primeira coisa que você tem que atingir quando você conversa com o dono, o sócio, fala, cara, estou desesperado, eu não consigo organizar minhas dívidas, eu não quero fechar esse negócio porque ele é rentável, assim, assim, assim. Tá bom, como é que você controla? Você começa a perguntar para a pessoa explica para você e você fala, ó, o maior problema já está detectado, que é você pegar o dinheiro da empresa. Ah, mas é que às vezes eu estou duro e eu acabo pegando mesmo. Pois é, mas não deve. Ah, professor, mas como que a empresa vai pagar o sócio se aquela empresa eu abrir para eu poder sobreviver? Você vai estipular o quanto a empresa deve te pagar mensalmente. Então, a empresa deve te pagar um salário de 2 mil, 3 mil, 4 mil, o valor que você estipular, 10 mil por mês. Se ela tiver renda para te pagar 10 mil por mês, ela vai te pagar 10 mil por mês. E você pega aquele dinheiro e utiliza na vida pessoal. Por isso que as pessoas abrem o negócio. Então, isso eu estou falando de loja de bairro, lojas de shopping também, tá? Então, nunca, nunca, nunca deve ter esse procedimento financeiro de misturar as finanças pessoais com as empresariais. Isso é um dos índices mais altos nos pequenos e médias empresas, porque a pessoa acha que aquele dinheiro é dela, tá? Então,
caso vocês forem oferecer alguma consultoria, vocês já estão sabendo que não pode ter essa situação. Bom, lidar com dinheiro é uma tarefa importante, mas difícil, ainda mais se você for um empreendedor. Um erro no qual muitos bons donos de pequenas e médias empresas caem é misturar suas finanças pessoais com as empresariais. Esse é o grande problema. Quando o negócio está apenas começando, é fácil pensar que todo o dinheiro da empresa também é seu, mas esse pensamento carrega uma série de consequências negativas. Por isso, grandes empresários, inclusive donos e CEOs, têm um salário próprio estabelecido pelas regras da empresa, como qualquer outro colaborador, o que chamamos de prolabore. Para esclarecer melhor o assunto, trouxemos aqui 4 consequências ruins do que é misturar uma coisa com a outra. Tá? Então, isso aqui, dentro de uma grande empresa, infringe, inclusive, um princípio contábil que não é permitido, mas na pequena empresa, como não se tem auditoria para ninguém fiscalizar dessa forma, a auditoria é o próprio dono, o sócio da empresa, não vou dizer para vocês que tem que evitar, não tem que evitar, não pode existir, tá? Não tem esse negócio de evitar, vou evitar o máximo possível, não. Se você quer a longevidade da sua empresa, você tem que fazer com que ela tenha personalidade própria e você também. Mas a empresa é minha, eu faço o que eu quero, tá bom. Só estou dizendo para você que não é permitido esse procedimento. Fazendo isso, tenha certeza que você vai ter problema no futuro. Bom, primeiro item aí. As despesas vão chegar tanto do lado de casa quanto do negócio. Isso é normal e os lucros de uma empresa, quando ela vai bem, devem cobrir todos esses custos. O problema é quando os gastos de um dos lados invadem o do outro. Você pode olhar a sua conta bancária pensando que tem dinheiro para trocar de carro e acabar sem capital para pagar os fornecedores. Ou pode investir em um novo produto e não ter dinheiro para comprar no supermercado. É por isso que a empresa e o dono devem ter contas bancárias separadas. Dessa forma, será possível delimitar facilmente quando cada um pode gastar sem comprometer o orçamento de nenhum dos lados. Então, aqui é assim, ó. Continuando falando com relação à mistura de dinheiro, tá? Mas aqui é assim, eu estou sem dinheiro, eu vou pegar o dinheiro da empresa para fazer a compra da família no supermercado. Esse é um exemplo que ele está dizendo aqui. Ou então, eu vou trocar, isso se tiver tudo na mesma conta bancária, né? Eu vou fazer uma troca de carro e aí eu vou esquecer que eu tenho que pagar o fornecedor X, Y, Z na próxima semana. Então, você está usando o dinheiro da empresa para pagar as suas contas pessoais, como está tudo no mesmo bolo, não dá para saber o que é um, o que é outro, né? Então, eu quando comecei a ter aí na área contábil e financeira, a primeira coisa que, quando eu tinha escritório, eu cheguei a ter escritório, não lembro agora quando, mais ou menos em, deixa eu ver quando foi, mais ou menos, 97, não. Mais ou menos na década de 2000, mais ou menos, eu tive escritório, eu cheguei a ter 7 clientes, eu trabalhava sozinho, né? Não tinha local físico, o local físico era a minha casa mesmo, né? Então, eu prestava serviços de contabilidade, e aí depois a minha irmã se associou, a gente alugou um espaço, mas eu acabava não ficando no local, e aí, depois de um tempo, eu não aguentei e acabei fechando, né? Então, o que eu aprendi bastante é que não dava para misturar e as finanças pessoais com as finanças da pessoa física. E os 7 clientes que eu tinha, todos eles tinham esse mesmo problema, porque misturavam as despesas de um com as coisas do outro, né? Desses 7 clientes, do que era da época de 2000, na época de mais ou menos no ano 2000, 2001, mais ou menos, eu vou falar para vocês, desses 7 clientes que eu cheguei a ser contador deles, só existe um atualmente.
Os outros 6 fecharam tudo, porque uma das práticas que se tinham é exatamente essa que eu estou comentando com vocês. 2000 para 2020 seriam 20 anos, né? Então, assim, teoricamente, a empresa não deveria estar fechando, né? Se é uma empresa que você pensa em a longo prazo, não poderia estar fechando em 20 anos, mesmo que 20 anos você está quebrando, né? Mas tudo isso é por causa um dos motivos é essa mistura e a falta de planejamento financeiro. Quanto mais você toma dinheiro da empresa, ou quanto mais a empresa toma dinheiro de você, mais é a tendência de você fechar menos em menos tempo. Parece que não, parece uma coisa absurda, principalmente quando você fala isso para um cliente, ele vai olhar para sua cara e vai dar risada. E com o passar do tempo, ele vai falar, pô, ainda bem que alguém falava isso para mim, eu nem me preocupava. Bom, dificuldade em acompanhar o faturamento. Quando finanças pessoais e empresariais são misturadas, é difícil fazer uma análise financeira adequada. Não há diferença entre os recursos adquiridos por lucro e a poupança da família, por exemplo. Se uma análise de lucratividade é difícil saber se sua empresa está crescendo ou se está se endividando, mas para isso tem que ter as contas separadas. A separação entre os dois fluxos de caixa facilita bastante essa tarefa. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa da pessoa física e um fluxo de caixa da pessoa jurídica. A pessoa física ela não trabalha muito com planejamento. A pessoa jurídica deve trabalhar com planejamento. Todos os lançamentos poderão ser cruzados com os registros da empresa mais facilmente e você não correrá o risco de perder o pagamento por não saber se o valor X é proveniente de algo, transferência ou se estava lá como parte do orçamento. Então, a pessoa, você recebe e o que vai aparecendo você vai pagando. Na pessoa jurídica já muda um pouco isso. Você já tem que ter mapeado tudo aquilo que você vai pagar para você já se organizar para saber se vai ter dinheiro para você pagar. Se você não vai ter dinheiro, você já tem que ver como é que você vai ter para você poder pagar aquele negócio. Na pessoa física já não é bem assim. Se você tem dinheiro, você vai e paga. Se você tem dinheiro, você vai lá e executa. Se você não tem dinheiro, você não vai executar, a não ser que a pessoa física trabalhe com cartão de crédito. Então aí já começa a enroscar um pouquinho, tá? Mas a grande diferença entre o planejamento financeiro de uma empresa e o planejamento da pessoa física é que a física recebe e gasta, recebe e gasta, recebe e gasta. Não vamos nem colocar a função aí do cartão de crédito. Agora, a empresa, ela recebe, gasta também, mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entra aquilo que eu já falei para vocês. Receber no mais rápido possível e tentar pagar o mais longe possível, porque eu vou trabalhando com esse dinheiro para gerar o meu capital de giro e evitar que eu fique descapitalizado, tá? Então essa é a grande diferença entre um e outro. E aí quando você mistura, aí vira um bolo só, e aí onde dificulta todo o controle financeiro da pessoa jurídica. Segurança de dados. Finanças pessoais e empresariais exigem métodos de segurança diferentes. Sua conta pessoal no banco pode estar segura com uma senha, mas em uma empresa há várias pessoas lidando com esses recursos financeiros. E qualquer uma delas pode, acidentalmente ou não, acessar o seu orçamento pessoal. A separação das duas contas permite que você gerencie a segurança de forma mais eficiente. Muitos bancos têm protocolos especiais para proteger deixa eu ver aqui, recursos empresariais, os quais devem ser muito bem-vindos para você. Então, isso aqui é para quando você tem uma empresa e você delega poderes para alguém fazer operações financeiras. E aí, para evitar com que a pessoa veja a pessoa física, é o que ele pede aqui para que tenha segurança nos dados e não seja repassado para qualquer pessoa dentro da empresa, para evitar fraude, para evitar roubo, para evitar N fatores aí, e a gente não sabe com quem que a gente está trabalhando, né? Você fala, não, essa pessoa é meu vizinho, não, essa pessoa é de confiança, mas a gente não sabe, né? Então é por isso que é recomendado aqui protocolos de segurança.
Notas fiscais e taxas. Por fim, ao ter uma conta registrada no nome da sua empresa, você também poderá emitir mais facilmente notas fiscais, que têm taxas e benefícios diferentes. Como empreendedor, você tem algumas obrigações tributárias que só podem ser cumpridas se você registrar suas finanças separadamente. Agora que já sabemos as consequências de não separar devidamente as suas finanças pessoais e empresariais, pode-se evitar cometer qualquer erro no futuro. Então, aqui é mais uma vez para reforçar que devemos tratar as finanças separadamente para evitar que uma comprometa a outra. A pessoa física não emite nota fiscal e a pessoa jurídica emite nota fiscal. A partir do momento que você emite nota fiscal, você já tem que colocar no seu orçamento empresa, no planejamento de vendas, no planejamento financeiro, as suas obrigações tributárias. Coisa que a pessoa física não tem isso toda hora, né? A pessoa jurídica, a partir do momento que ela emite nota fiscal, ela tem que pagar imposto. Por isso que muitas empresas vendem produtos ou não emite nota fiscal toda hora, porque assim que você emite nota fiscal, automaticamente você não vai ter que pagar imediatamente o imposto, mas você vai ter que pagar o imposto sobre aquela nota emitida. Então é por esse motivo que está sendo comentado aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. Eu tenho uma dúvida. Em relação à nota fiscal, por exemplo, esses dias a gente teve um problema aqui que uma cliente comprou uma cesta e aí ela contestou o pagamento, mas mesmo com o nosso comprovante, ela conseguiu ter o dinheiro de volta. E ela recebeu a cesta, mas a gente não tem como emitir nota fiscal ainda, porque a prefeitura está fechada. O que a gente poderia fazer para esse tipo de situação não acontecer, mesmo não tendo nota fiscal? Não, mas peraí. Você vendeu e não conseguiu emitir a nota, é isso? Não, a gente vendeu Ah, a cesta, só que nós não emitimos nota fiscal, porque a prefeitura está fechada e aí a gente não consegue ir lá. tá. Para isso é só lá, né? E aí a gente tem um comprovante, né? Que a pessoa que recebe, né, assina e aí deixa guardado. Só que aí Não, mesmo mas essa com... nota fiscal que vocês emitem, a nota fiscal ela não é mais talão. A nota fiscal hoje é tudo eletrônica. Tem um site que você vai lá e emite a nota fiscal. Mas mesmo assim o PagSeguro, que é o método de pagamento, bloqueou o valor e minha mãe teve que devolver. Mas por que E aí, bloqueou? Você teve que devolver o dinheiro da compra, é isso? porque a cliente contestou e ela ganhou. Não, ela contestou por quê que ela contestou? O que ela alegou? Ela disse que não foi ela que comprou e me tava entregue, né? Tava no comprovante lá o nome dela, mas ela contestou, falou que não foi ela que comprou e ficou por isso mesmo. Minha mãe devolveu o dinheiro, foi 200 pau de prejuízo, né? Nossa, mas que estranho isso, cara. Quer dizer, eles pedem via celular, via WhatsApp, e não foi ela que comprou, é isso? Não, Foi isso? pior que, assim, a gente compra pelo WhatsApp também, só que tem a opção de comprar pelo site. Ela comprou pelo site, cartão de crédito e tal. Ah, entendi. Ah, pode ser má fé da pessoa, como pode realmente ser alguma coisa. Se você tivesse emitido a nota fiscal, você teria que fazer a nota fiscal de cancelamento depois. Então, se você não emitiu a nota fiscal, você não vai pagar o imposto relacionado a essa nota fiscal, entendeu? Não tem Entendi. problema nenhum. Agora, com relação ao valor que a sua mãe devolveu para ela, é só para não arrumar confusão, eu acredito eu, entendeu? Foi só pra não Sua arrumar mãe poderia confusão. simplesmente falar, não devolvemos o dinheiro. Mas ela poderia arrumar uma confusão posterior. E aí, para evitar isso, eu acho que ela achou melhor devolver. Ela Eu entendo. devolveu porque ela não tinha problema também, e aí falou, e o PagSeguro já tinha bloqueado o valor da conta dela, então não tinha como mexer. Então ela Então, devolveu e ficou por isso então mesmo. ela devolveu para evitar problemas. Mas, assim, a emissão da nota não tem nada a ver com o PagSeguro. O PagSeguro é uma modalidade de pagamento entre o fornecedor e o cliente. A nota Hum, fiscal, ela caminha paralelamente a isso, entendeu? Então, não tem nada a ver o pagamento e o recebimento com a nota fiscal. São coisas distintas, entendi. tá? Então Então, a assim, gente tem que emitir nota fiscal, não o PagSeguro. exatamente. Isso aí. Entendi. A Tá empresa de certo. vocês que tem que emitir a nota fiscal e não o PagSeguro. O PagSeguro ele é só
um meio de transferência de valores. Ele não tem nada a ver com isso. Entendi. Obrigado. Valeu. Bom, gente, então eu vou parar aqui nesses 4 princípios. Depois, na aula da semana que vem, eu dou continuidade aqui para a gente falar sobre os outros passos aqui de planejamento financeiro. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Eu vou colocar esse material para vocês já, como aula de hoje. Depois eu recorto esse pedacinho aqui e vou explicando o restante aí para depois começar a pedir as demandas para vocês. Beleza. Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Valeu, então. Bom Falou, almoço para tchau, vocês. tchau. Boa tarde, até semana que vem, então. Até. Valeu.